Eu quero, nesse instante, apresentar o preletor dessa noite, tá bom? O Fábio. Fábio, na verdade, eu vi chegando aqui na igreja com a família, né? E nós somos praticamente contemporâneos aí, né? Já fez 40, Fábio? Eu vou fazer em agosto, eu sou bem mais jovem que você. Chegando lá, né, na casa do ENTA, tá bom? Mas, assim, a gente cresceu junto aqui, teve um baita grupo de discipulado que a gente não esquece, né, Fábio? Sim, foi um período muito bom. Abençoado. Assim, foi um grupo que Deus usou muito para firmar nossas bases aqui na igreja. E o Fábio sempre foi muito comprometido em tudo aquilo que pegou, que se determinou para fazer. Então, uma coisa que eu admiro na vida dele é essa determinação que ele tem de tudo que vem nas suas mãos fazer com excelência. Ele é um professor nosso aqui também na escola bíblica, já esteve conosco também na liderança, como diácono, enfim. O Fábio tem sido bênção e um grande amigo também. Então, eu quero orar, né, mais uma vez aí pela vida do Fábio, agradecer a Deus também, orar por tudo que Deus tem sido e tem feito nas nossas vidas. Vamos orar nesse instante. Senhor, de fato nós somos muito abençoados pela Tua presença em nós, Pai. O Senhor é suficiente para nós. E apesar disso, o Senhor continua derramando bênção sobre medida. E nós ficamos até constrangidos num momento onde o mundo inteiro sofre com crises. Nós temos no Senhor o nosso consolo, a nossa esperança, a nossa salvação e o nosso suprimento. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem movido os corações dos irmãos para manterem-se fiéis, inclusive nessa questão financeira. Nós somos abençoados nesse sentido e somos gratos ao Senhor. Também agradecemos pelas pessoas, pelos irmãos que o Senhor tem nos dado, com capacidade para ministrar no nosso meio. E o Fábio hoje aqui é um deles, que o Senhor salvou, o Senhor capacitou, deu dons, deu a ele a liderança, deu inteligência e sabedoria para buscar na Tua palavra, se aperfeiçoar. E hoje ele está aqui mais uma vez para ministrar. E que o Senhor o use, Pai, que ele não ele, mas o Senhor fale através dele mais uma vez. Muito obrigado pela vida dele, abençoa a sua família, seus filhos e cuida da nossa igreja como um todo. Assim nós te louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. O Paulo me trouxe uma lembrança boa aí, quando ele comentou da nossa época de discipulado. Era um período que a gente se reunia, éramos jovens. Na época eu tinha em torno de 14 anos e a gente se reunia para estudar a palavra de Deus e firmar também conceitos e algumas decisões que a gente tomaria das nossas vidas naquele período tão crítico. E a gente tinha como referência ali o que a Bíblia ensinava, a palavra de Deus. Então não eram as nossas opiniões ou aquilo que a gente ouvia de outros, mas a gente ia para a Bíblia, entendia o que a Bíblia ensinava e com isso a gente ia ali criando fundamentos para a nossa vida. Então foi um período de bênção e eu estou citando isso porque tem uma relação com o que nós vamos falar hoje à noite, que é algo fundamentado na palavra de Deus e nós vamos perceber durante a discussão de que tem uma percepção formada na sociedade que talvez ela não é tão aderente àquilo que a Bíblia ensina, e um dos nossos objetivos aqui vai ser entender essas diferenças, e a minha oração, tenho orado por isso, é que essa palavra de Deus para nós possa impactar a vida de todos nós, da mesma forma que Deus tem tocado no meu coração com esse tema. Então é algo que Deus tem falado e atuado comigo de uma maneira prática. Então vocês estão vendo a imagem, a gente tem aí a palavra sucesso em inglês, e a gente tem aí um profissional com capa de super-homem. Para mim, a imagem que eu tenho é de uma pessoa que está feliz, partindo para a vitória e conquistando resultados e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então essa é uma imagem que foi eleita por algumas pessoas conhecidas minhas, como a que melhor refletia sucesso, entre outras que eu trouxe como opção. E no final eu vou mostrar as outras imagens para trazer um comparativo, para a gente entender por que será que essa imagem ganhou. Eu utilizei pessoas de diferentes meios para me ajudar a escolher essa imagem. E eu fui para o Google, perguntei para o Google, espera um pouquinho que não está passando aqui, agora foi.
Perguntei para o Google, quais são as pessoas mais bem-sucedidas do mundo? E aqueles que conhecem um pouco de tecnologia sabem que o Google ele procura responder aquilo que as pessoas mais entendem como resposta correta sobre um tema. Se isso está alinhado ou não com a palavra de Deus, normalmente é a opinião da maioria, porque ele tem ali o que a gente chama de inteligência artificial que cria essas conexões. E a resposta que o Google me trouxe, está pequeno aqui, não vai dar para ler, mas a ideia é trazer o sentido do que está ali, que é a lista dos homens mais ricos do mundo. Né? Então a gente tem ali o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, e tem tantos outros negócios, assim como o Bill Gates. E então o Google conectou sucesso com riqueza, com a capacidade de uma pessoa ganhar dinheiro. E aí a primeira pergunta, já que eu queria fazer aqui, para a gente ir refletindo e procurando essa resposta durante o tempo que a gente for tendo aqui, se essa é a definição bíblica de sucesso. Se uma pessoa que ela alcança riquezas é a melhor maneira de medir se uma pessoa é bem-sucedida ou não. Mas é assim que o Google trouxe para a gente uma tradução mais, uma conexão mais direta. Pesquisando um pouco mais sobre o entendimento de sucesso da mídia, eu encontrei ali algumas revistas que elas descrevem. Revista está ficando um pouco fora de moda, mas eu teria que procurar talvez os influencers ou os formadores de opinião aí das redes sociais, mas eu fui buscar ali a referência que eu tinha de alguns anos atrás, de revistas que descreviam o sucesso. Então a gente tem, por exemplo, uma revista famosa, que é a Forbes, e quem vai sair na Forbes não é pobre, né? Normalmente são pessoas com poder, são pessoas que realizaram coisas grandes do ponto de vista econômico. E ali, nesse exemplo que eu trouxe, tem Angela Merkel, que é presidente, quer dizer, primeira-ministra, na verdade, da Alemanha, e então é um poder conectado ao dinheiro. Tem uma outra revista, que é a People, que traz celebridades. Né? Então, celebridade, a definição é conhecida por todos, uma pessoa que atrai atenção, que tem seguidores, que tem uma quantidade grande de pessoas observando os movimentos dessa pessoa. Então, alguém que vai sair na People é alguém que tem muitas curtidas, é alguém que tem muitos seguidores, é alguém que causa muita influência. E aí uma pergunta que a gente já faz aqui, né? Essa influência, ela não precisa necessariamente ser uma influência positiva ou conectada com os valores bíblicos. Né? Então existem aí pessoas famosas, com bastante sucesso, mas o fundamento desse sucesso estão em valores que a gente precisa entender se eles cabem ou não para nós. Tem a Glamour, né, uma revista nacional que normalmente quem sai tem um apelo ali para a beleza, e é algo bastante valorizado, sim, na nossa sociedade, né, o quão bela uma pessoa é, o quão em forma uma pessoa está, e já começando a desenvolver um pouco aqui, né, é um sucesso temporário, assim como todos os outros, né, a gente vai entender isso adiante, também é um sucesso temporário, porque a idade chega e a gente vai degradar e essa beleza ela vai se desfazendo com o passar do tempo. E aí o último exemplo é a Illustrated Sports, uma revista de esportes americana que ela traz pessoas que tiveram feitos que ninguém mais teve, né, coisas extraordinárias. Então tem um exemplo aqui do Phelps, que é o maior medalhista olímpico. Então ali existe uma tradução de sucesso como um atleta que conquistou o que outros não conquistaram. E aí, para a gente refletir, se essa definição de sucesso ela consegue cobrir todos os elementos da vida de uma pessoa, e vamos entender mais adiante se é isso também que Deus ensina como sucesso. Eu estou trazendo aqui um pouco a definição de algumas das palavras que a gente vai estar usando durante esse tempo hoje aqui. O próprio sucesso, ele é definido como um acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, projeto de sucesso. E engraçado
que quando a gente vai para a definição de bem-sucedido, a gente percebe aqui que em sucesso a gente não tem uma ligação direta apenas em atingir ou conquistar, por exemplo, dinheiro, ou poder, ou coisas semelhantes. Mas quando a gente vai para a definição de bem-sucedido, a gente tem que obteve sucesso, né, êxito, próspero. Empresário bem-sucedido, que se tornou rico, que possui uma situação financeira próspera, de vida financeiramente estável, endinheirado, atriz bem-sucedida. Então a gente percebe que essa definição ela conversa com aquelas revistas que a gente mostrou anteriormente, né? Como se isso fosse a descrição de alguém que atinge o sucesso. E a gente sabe que a língua, os dicionários, eles vão mudando conforme o significado prático das palavras. E se a gente for estudar na história, essa palavra bem-sucedida, mesmo no português, ela mudou um pouco de conotação. No passado, ela estava muito mais conectada com valores morais e éticos, porque a gente tinha uma sociedade um pouco mais pautada e priorizava esses elementos. Então, o sentido da palavra bem-sucedido no português, ela também foi mudando com o passar do tempo, por uma tendência de mudança de comportamento, que já estava no coração do homem e ele simplesmente se tornou mais aparente. E quando a gente vai para a palavra sucedido, que compõe bem-sucedido, né, eu entendo que o bem ele aumenta o sucedido, ele intensifica, né, o significado, a gente tem apenas o que acontece ou ocorre. Então ele tem uma relação ali a pessoa bem-sucedida é aquele que faz acontecer, é aquele que de alguma forma é gente que faz, como tinha um comercial antigo. Então a gente percebe que as palavras elas já começam a se desconectar: sucesso, sucedido e bem-sucedido. Tem uma frase que eu já vi em hamburgueria, para-choque de caminhão e também em algumas redes sociais, academia também tem. Eu quero, eu posso, eu consigo. E quando a gente vê essa frase assim, no primeiro momento, ela nos traz uma energia, assim, parece que a gente é poderoso, que realmente o controle está em nossas mãos. E aí, mais uma vez, fica a pergunta, será que isso é verdade? Será que a gente realmente... Aquilo, a gente pode até querer, mas aquilo que a gente quer, a gente pode e a gente consegue, né? E a gente vai estar vendo isso adiante. E mais ou menos na mesma linha, o ex-presidente Barack Obama, né, foi uma eleição bem famosa nos Estados Unidos, porque foi o primeiro presidente negro a ser eleito num país onde a gente tem visto recentemente agora, onde a segregação racial é muito forte, e ele conseguiu convencer ali uma parcela significativa dos eleitores de uma raça diferente, que, como eu já disse, nessa sociedade tem um peso maior, com essa frase, dizendo, nós, sim, nós podemos. E ele trazia a imagem que está nas nossas mãos diminuir o desemprego, controlar os maus da sociedade, acabar com a violência, diminuir o crime, e aí ele tinha uma série ali de citações de coisas que faziam parte da proposta de governo dele, que sim poderia ser feito. Se a gente for comparar, pouco daquilo foi feito no final das eleições, né? Foi no final do mandato. Foi ali uma promessa de eleição que levou ele a ganhar naquele momento, mas muito não foi concretizado. E é difícil a gente, assim, é importante a gente citar, né, no momento de pandemia, como a gente vive hoje, como esse IESV, que é sim, nós podemos, ele perde sentido. Porque todo o planejamento das nações, tudo aquilo que as empresas tinham e tanta gente tinha de planos, eles simplesmente não estão acontecendo pelo simples fato de um ser microscópico, né, com alto índice de transmissão, porém baixo índice de letalidade, e olha o estrago que está fazendo. E aí a gente pode ver quando Deus intervém, quando Ele coloca a mão dele, quando Ele define algo para a humanidade como um todo, Ele pode mobilizar o globo de uma vez só, apenas com tocar. Esse é o poder do nosso Deus. E imagina se esse vírus tivesse também uma letalidade alta, quanto o estrago poderia ser maior. Então Deus, Ele está poupando, de certa forma, as intensidades do que tem acontecido. E observando o comportamento humano, esse sentimento de eu posso, eu faço acontecer, ele oscila
Porque nas tentativas da vida a gente vai descobrindo que, na verdade, a gente não pode. Um monte de coisa que a gente quer dá errado. E quando a gente conclui que nós não temos esse controle, o que a gente faz? A gente reconhece nossa fraqueza? A gente reconhece que a gente se superestimou? Que a gente colocou sobre nós um poder que, na verdade, nós não tínhamos? Infelizmente, na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente aponta outros. Não deu certo porque o presidente não ajudou. Não deu certo por culpa da maneira que eu fui educado, como os meus pais fizeram, pelo clima, pelo meu vizinho, pelo meu irmão. E aí a gente vai arrumar um jeito de colocar a culpa em qualquer coisa externa que não seja nós mesmos. E tem se tornado muito comum. Quando não tem ninguém para culpar, a gente fala, puxa, eu estou doente. Estou com, sei lá, com síndrome de alguma coisa, que na verdade muitas vezes sim, existem problemas físicos e doenças, mas em alguns casos é simplesmente algo internamente mal resolvido ou um desvio de caráter ou conduta. E então a gente entra aqui o racional não fecha, e aí as pessoas elas se sentem sem direção, e a gente vai ver isso na Bíblia, e qual que é o final dessa história. Salmos 1, versículo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A gente vai ver alguns versículos adiante desse salmo e a gente vai entender que tem dois personagens principais aqui. Existe um paralelo entre o justo e o ímpio. O ímpio já foi citado aqui no primeiro versículo. E o que está dizendo aqui é que o justo, como é feliz, e esse feliz ele tem ali também um significado quando a gente conecta com todo o contexto do texto bíblico e também da Bíblia, de bem-sucedido. Então, feliz. Nossa, como dá certo a vida daqueles que não seguem o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos zombadores e nem se assenta na roda dos zombadores. E aí, eu gostaria de destacar 3 elementos dessa parte do texto que vai estar conectada com o que a gente vai falar adiante, que é, para a gente saber quem é o ímpio, quem é o zombador, quem é o justo, o que é certo, o que é errado, a gente precisa ter uma referência. Então, a primeira verdade que a gente pode assumir aqui se nós não temos uma referência para que a gente possa seguir e dizer, esse é o correto, a gente não tem direção. Então, esse é o papel da bússola. A bússola ela aponta para o norte. Então, através dessa referência, a gente consegue definir a nossa direção. E se a gente deixar para definir o que é certo ou errado, pela discussão humana, pela ética, pela cultura, a gente não vai ter consenso nunca. Porque o ser humano, cada um vai pensar de uma forma, conforme as suas experiências. Mas Deus, na sua graça, Ele nos dá a palavra dele, que é o manual de vida, o manual perfeito, o manual que não falha e que nos permite saber o que é errado e o que é certo. Então está lá está muito claro. Deus revela de uma maneira muito clara o que é bom e o que não é bom para nós. Então o primeiro elemento que a gente tira aqui a gente tem a palavra de Deus como padrão, como referência, e isso é significativo, tem que ser importante na nossa rotina e no nosso dia a dia, para direcionar nossas decisões. E aqui fala, olha, não se assenta na roda dos zombadores. Por que não se assentar na roda dos zombadores? Isso é reconhecer as nossas limitações. Porque a natureza humana ela é influenciável, ela absorve aquilo que está no ambiente. E o texto está dizendo, olha, você não é fortão não para poder estar num ambiente ruim e ser de certa forma contaminado por ele. Então o que esse texto está dizendo aqui, olha, reconheça a sua fraqueza, respeite isso e crie limites. E só esse conhecimento, ele não é suficiente, entre o bem e o mal. Porque muitas vezes a gente sabe o que é certo e a gente não faz. Tem outros textos que a gente vai ver que vai suportar isso. E mesmo a gente sabendo o que é certo, e a gente deixa de fazer porque dá trabalho, porque a gente não está com vontade, porque cansa, e tantas outras razões que nos levam
a deixar de fazer o que a gente sabe que é certo, né? E por isso que o texto diz aqui, não imite, não faça igual. Então você já sabe que, né, o autor está dizendo para nós, você já sabe que isso é uma conduta de ímpio, não faça, mesmo sabendo que é. E aí entra essas 3 palavras. E aí, dando continuidade ao texto, a partir do versículo 2 diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, ao invés de se misturar com uma influência ruim, né? A satisfação está na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, e nessa lei medita de dia e de noite. Então aqui está reforçando o ponto que eu falei anteriormente sobre a importância não só de termos a palavra de Deus disponível, mas buscarmos aprender e conhecer essa palavra. E se nós fizermos isso de uma maneira intensa, que é de dia e de noite, a gente vai ser como uma árvore plantada na beira das águas que vai dar fruto. E tem muitas pessoas que entendem esse dar frutos como ganhar dinheiro ou como conquistar aquilo que você quer. Mas o que Deus está nos ensinando aqui é, uma árvore ela foi criada para poder dar fruto. Uma árvore frutífera foi criada para dar fruto. Esse é o propósito dessa árvore. E Deus desenhou mesmo para nós. Cada um de nós tem... Que necessariamente não é de forma prática, nas ações, igual entre uma pessoa e outra, mas algumas coisas são comuns. E se nós estivermos próximo da palavra de Deus, Deus vai, e vivendo intensamente perto dessa palavra, a gente vai cumprir o nosso papel, que é aquilo que Deus tem para nós, e isso começa a nos guiar para uma definição de estar no caminho do sucesso. Então, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera, que é cumprir o propósito de uma maneira muito bem cumprida. E o que isso vai, de forma prática, né, como que isso resulta nas nossas vidas? Quando a gente leva a palavra de Deus a sério e escuta essas orientações que a gente está tendo aqui. A gente tem os frutos do Espírito, que a gente tem estudado aqui na nossa escola bíblica, é uma das matérias, inclusive, que eu tenho ensinado, e Deus tem me desafiado também por ela, porque por nós mesmos é impossível termos atitudes como o perdão pleno, como a alegria, independente da situação, como o domínio próprio numa situação de pressão, como a paz em meio à pandemia, e tantos outros elementos aqui que a gente não vai focar nosso tempo nos frutos do Espírito, mas a gente pode entender que são comportamentos que irá nos guiar a refletir Jesus Cristo, fazer diferença na sociedade e caminhar na direção do sucesso. E isso começa a mudar a nossa base de valores. Então eu coloquei aqui algumas palavras, não tem todos os valores aqui que a gente poderia listar, todos os valores bíblicos, como por exemplo, fomos criados para louvar a Deus, isso tem que ser um fundamento meu. A família é algo fundamental, é importante, é crítico. Mais importante do que meu trabalho? Sim. Mais importante do que a final do campeonato? Sim. É claro que normalmente, né, a gente procura conciliar as agendas e fazer coisas também que nos trazem prazer pessoal, mas a gente vai deixando muito claro uma lista de prioridades em nossas vidas e aquilo que a gente não pode abrir mão, como construção de relacionamentos saudáveis, cuidado com o próximo, esperança no futuro e uma perspectiva na eternidade, que a gente comece a entender que o resultado de curto prazo, aquilo que a gente atinge agora, ele na maioria das vezes não tem importância nenhuma, ou uma importância muito pequena, comparada com aquilo que Deus prepara para o nosso futuro. E tem tantos outros valores que a gente poderia citar aqui, mas uma conexão direta com esse caminho que a gente está citando aqui. Seguindo o Salmo, agora começa a falar sobre os ímpios. Não é o caso dos ímpios, né? Então, enquanto os justos dão frutos, né, eu sei que esse Salmo é bem conhecido, mas vale a pena a gente entrar no detalhe aqui para entender essa conexão de sucesso nesse texto. Eles são como palha que o vento leva. Né? Então a palha ela é leve, para o lado que o vento bate, essas pessoas vão. E o que isso significa?
são pessoas que vão seguir a maioria, vão seguir a tendência, vão seguir aquilo que está na mídia, aquilo que está na moda, aquilo que a maioria faz. E a gente vai perceber que aquilo que a maioria faz pode ser um problema grande e pode estar bem errado, se não estiver conectado com aquilo que a palavra de Deus ensina. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então a gente tem aqui uma afirmação de que o caminho dos justos leva à destruição. E por quê? Por todo esse contexto que a gente está vendo aqui, enquanto o justo espera no Senhor, descansa no Senhor, obedece a palavra dele, o ímpio ele tenta ter controle da situação. O ímpio ele tenta resolver por ele mesmo. E ele vai sofrer e ele vai ter consequências. Eu trouxe aqui alguns poucos exemplos, a gente poderia falar de uma maneira muito mais ampla, mas eu quis trazer alguns exemplos práticos para nos ajudar a aplicar na nossa vida. Quando a gente assiste um comercial de um carro, independente da marca, do modelo, aquele carro é sempre maravilhoso. E a impressão que dá é que ele atende as nossas mais profundas necessidades. Então você dirige rápido, você está bonito, você está com a família, está todo mundo rindo. E esses comerciais, eles procuram criar uma conexão de que se você tiver esse carro, todas essas outras coisas virão juntas. Então, por isso, compre o carro. Custe o que custar, independente do que você tenha que abrir mão. Só que depois que a gente compra o carro, passou aquela euforia, para aqueles que já compraram, pode ser um celular, o exemplo poderia ser qualquer outra coisa, o que vem na sequência? O boleto, o carnê. Então, isso, eu não estou dizendo aqui, gente, que é raro comprar um carro novo ou fazer qualquer tipo de aquisição. O único ponto que eu estou trazendo aqui é que o apelo das propagandas nos leva a refletir de uma maneira mentirosa. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar que, se a gente não tiver a perspectiva correta de sucesso, nós vamos achar que o carro, ou a calça, ou seja o que for, será a régua para dizer se eu tenho sucesso ou não. E só que todo mundo só mostra, ninguém mostra num comercial aquela pessoa que comprou o carro na fila do banco pagando o boleto. Ou aquela pessoa refinanciando a dívida porque eventualmente perdeu o emprego e não conseguiu pagar o que faltava. Ou pagando IPVA, ou trocando pneu. Isso nunca acontece na hora de vender o carro. Por quê? Porque vai trazer uma visão completa de como a coisa realmente é. Esse tema ele fala bastante comigo, essa foto aqui ela traz a ideia do sucesso profissional. A gente escuta isso em todo lugar. A pessoa bem-sucedida é aquela que ganha bem, é aquela que lidera pessoas, é aquela que trabalha numa grande empresa, é aquela que tem influência, é aquela que tem o perfil no LinkedIn melhor desenhado e escrito. E quando a gente olha para os dados, 70% dos executivos, isso aqui é apenas um dado, a gente poderia trazer muitos outros aqui, já tomaram antidepressivos. Por conta da pressão, por conta da carga de trabalho. E aí tem outros indicadores que eu não vou entrar no detalhe, que é índice de divórcio, que é problema de suicídio e tantas outras dificuldades que uma pressão, eventualmente de uma posição de maior poder, onde existe uma disputa maior, traz para as pessoas. E aí eu só trouxe aqui como exemplo, tem uma estatística que parece que ela é sutil, mas eu acabei de fazer um curso e realmente a minha família sofreu pelo quanto esse curso demandou, do meu tempo e do meu esforço. E o índice de divórcio dos alunos que começam o curso e terminam, que vão até o final do programa, é de quase 25%. Sendo que pessoas que não fazem MBA nesse mesmo período não têm esse índice de divórcio. Então isso mostra que, se não tomarmos cuidado, quando a gente escolhe se preparar melhor profissionalmente, e a gente não fizer isso com sabedoria, de uma maneira bem conversada, a gente pode estar criando outros problemas na nossa família. Eu não vou dizer que essa é a principal causa, é apenas um dado para a gente refletir. Até que ponto alguns sucessos que a gente busca, que a gente tem buscado, eles realmente valem a pena.
E aí aqui eu queria trazer um testemunho rápido, né? O Paulo comentou no começo, puxa, eu vejo o Fábio como uma pessoa dedicada que procura fazer as coisas bem feitas. Se isso é uma verdade, no quesito servir a Deus, ser fiel, contribuir para a obra dele, é algo muito positivo. E algo que realmente eu poderia agradecer e louvar a Deus por ele estar permitindo eu ser visto dessa forma. Mas eu ser reconhecido por esses elementos, como, puxa, a maneira que o Fábio prioriza o trabalho dele, que ele prioriza coisas seculares e faz isso tão bem feito. Mas se eu estou fazendo essas coisas e abrindo mão de valores fundamentais que a palavra de Deus nos ensina aqui como crítico, eu vou estar cometendo um erro muito grave, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Deus me deu a oportunidade de crescer profissionalmente, de ter posições de responsabilidade em empresas grandes, e em algum momento eu olhei para mim mesmo e falei, puxa vida, eu atingi o sucesso profissional. E eu me orgulhava daquilo. E Deus interviu, fez um trabalho na minha vida. Eu deixei esse trabalho numa situação muito estranha, que eles que são mais próximos sabem, né? No mínimo eu posso dizer que o trabalho ali de 7 anos não foi reconhecido, e não cabe aqui entrar em detalhes, mas foi uma maneira de Deus me mostrar, Fábio, você está colocando a tua energia e a tua prioridade no lugar errado. E eu não vinha participando mais de um pequeno grupo, porque eu estava trabalhando muito. Eu vinha apenas esporadicamente servindo na escola dominical, porque eu vinha trabalhando muito. Meu tempo com os meus filhos estava limitado, e hoje eu estou aqui caminhando para terminar, porque eu estava com as prioridades erradas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a verdade, eu estava falhando aonde? Na consistência, na disciplina, em fazer aquilo que eu sabia que era verdade. E Deus, no seu amor, agiu. Eu sofri nesse processo, porque normalmente quando Deus faz uma intervenção nas nossas vidas, a gente precisa passar por um processo de calor, né, para a gente poder ser moldado ali, pegar a forma que Deus quer. Mas eu posso, para a glória de Deus, dizer que hoje talvez eu esteja passando um momento onde eu esteja mais bem sucedido na minha vida como um todo. E não é porque eu estou com um super emprego ou ganhando um super salário, mas é porque Deus tem permitido um equilíbrio maior para a minha vida como um todo. Então Deus seja louvado por isso, e que isso possa também levar todos nós a refletir sobre esse tema. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu não vou entrar em detalhes, mas tantas pessoas realizaram tanto, foram tão extraordinárias quando a gente estuda história, quando a gente olha para o mundo secular, e essas pessoas em alguns momentos tiveram fins tão trágicos. Por quê? Porque elas desenvolveram um pilar de sucesso, desalinhado com a palavra de Deus, apenas aquele pilar, a vida dessa pessoa foi um desequilíbrio muito grande, e a gente tem até uma frase, uma estatística dos notáveis de 27 anos, onde tiveram grandes artistas que morreram, grandes celebridades, que morreram ou de overdose, ou por suicídio, ou causas semelhantes. Coloquei aqui para marcar meu tempo, pessoal. Eu não sei fazer parar de apitar, desculpem. E essas pessoas tiveram fins trágicos nessa idade. Por quê? Sucesso muito novo, poder no máximo, sucesso no máximo. E com o passar do tempo, essas pessoas descobriram que elas não se sentiam satisfeitas, que o sucesso não era pleno, não era completo. E aí elas começaram a procurar sucesso em coisas bizarras, e isso levou ao fim delas. Então, para a gente revisar um pouco o que a gente falou hoje aqui. A gente começou falando sobre a percepção geral do que é sucesso, e a gente viu ali o sucesso fundamentado em dinheiro / poder, em beleza, em fama, e em fazer algo notável, algo que ninguém faz, algo que nos diferencie. A gente refletiu um pouco sobre qual o controle que a gente tem sobre o nosso próprio sucesso, e quando a gente entrou ali no texto bíblico, a gente entendeu que o segredo do sucesso e da felicidade não é por esses elementos que a gente citou aqui na introdução, mas ele passa por estar fundamentado na palavra de Deus e aplicar essa palavra de Deus de forma prática e não se contaminar com aquilo que a Bíblia ensina como sendo incorreto.
Tem um termo que eu vejo os meus filhos e alguns amigos que jogam usando muito, que é os power-ups, né? Que nos joguinhos lá que eles brincam, é como se fosse uma vitamina, é como se fosse um superpoder, que o personagem daquele jogo, quando tem contato, faz coisas extraordinárias. E aí eu estava vendo naqueles jogos e falei, puxa vida, eu queria poder tomar uma vitamina e poder voar. Eu queria poder tomar uma vitamina lá, achar uma poção mágica e ficar com o dobro da força que eu tenho. Só que olhando para esse texto, a gente vê que Deus nos dá um monte de power-ups, um monte de vitaminas que nos trazem superpoderes, que foi o que a gente viu anteriormente. São os frutos do Espírito e são valores que podem nos levar para um caminho diferente, que eles são gerados pela vitamina do contato com Deus, da comunhão com Deus e da palavra dele. A gente falou um pouco sobre o propósito, né, que a árvore ela foi feita para dar fruto e a árvore, se ela é bem cuidada e ela está fazendo o que deve, vocês estão fazendo com a árvore o que deve fazer, ela deve dar fruto, e o mesmo vale para nós. A gente refletiu um pouco sobre mentiras e verdades sobre definição de sucesso, e aí uma pergunta para a gente terminar. Será que nós estamos no caminho certo? Qual sucesso nós temos buscado? Eu vi bastante gente, conhecidos meus, desesperados durante esse período de pandemia, pelas perdas econômicas, pela redução de salário, pelo comércio que eventualmente parou. E algumas dessas pessoas, eu tenho contato com elas, e eu sei que são pessoas que possuem até reservas, elas poderiam ficar aí talvez 2, 3 anos sem trabalhar, mas elas estavam muito ansiosas com aquilo que a pandemia tirou. Estou até mais preocupado com as vidas. E eu não estou aqui para julgar, né, as nossas decisões, mas se a gente está indo por esse caminho, é um exemplo prático e um indicativo para nós de que talvez nós não estamos no caminho correto. Se eu estou frustrado porque eu não pude comprar o que eu queria, porque eu não pude conquistar aquilo que eu tinha como plano, ou que eu tinha desenhado como sucesso para mim mesmo. O caminho certo, ele passa por estarmos no centro da vontade de Deus. E a boa notícia é que assim como Deus fez comigo, de fazer uma intervenção para me trazer para o centro da vontade dele, e no meu caso talvez eu passei um pouco do ponto, e por isso Deus teve que intervir, Deus nos chama essa noite para nos levar para essa direção correta do sucesso, que é uma direção de equilíbrio com todos os elementos positivos que a gente já citou aqui. Então eu desejo que todos nós realmente possamos refletir sobre essa palavra e não sairmos hoje à noite, não irmos dormir sem tomarmos uma decisão prática que nos leve a colocar as coisas na ordem certa. Tá? Então agora eu vou orar. Vamos orar. Grandioso Deus, meu Pai, te louvamos pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou a Bíblia como direção e manual de como devemos seguir, de como devemos viver, de como devemos caminhar, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos também influenciados pelo Espírito Santo, que pode, meu Deus, nos guiar para o caminho correto, nos capacitar para fazer aquilo que é bom, aquilo que agrada ao Senhor. Então eu te louvo por isso, meu Pai. E eu quero clamar a Ti para que a gente possa viver de uma maneira intensa e verdadeira o que nós aprendemos aqui, ó Pai. Que a gente possa priorizar aquilo que realmente importa, aquilo que o Senhor ensina. Que os valores bíblicos possam ser os nossos valores. Que aquilo que o Senhor diz que é importante, possamos também termos como prioridade em nossas vidas. Então, nos aproxime de Ti, ó Pai, para que possamos brilhar, para que outras pessoas sejam abençoadas e aperfeiçoadas por nossas vidas, ó Pai. E talvez, ó Pai, alguns dos que estão ouvindo aqui hoje não deu ainda um primeiro passo, Pai, que a Sua palavra ensina, que é reconhecer diante de Deus que eu não posso sozinho. Eu não controlo a minha vida, eu não controlo o sucesso, eu não controlo nada, eu não tenho controle nenhum. Então, por conta disso, eu preciso do controle de Deus sobre a minha vida para vencer o meu Senhor. Então, meu Pai, a minha oração também é que se tem alguém, ó Pai, que ainda não tomou essa decisão,
hoje possa ser a noite, Pai, em que essa pessoa possa orar ao Senhor e entregar a sua vida dizendo: Senhor, vem tomar o controle da minha vida e me leve para o caminho do sucesso verdadeiro, meu Pai. Muito obrigado, é o que eu peço, suplico e também agradeço no nome santo de Jesus. Amém.